E aí ele então volta para Assis, né, depois dessa experiência em Roma, que teve essa passagem muito marcante dele trocar de roupa com um mendigo, enfim. E ele continuou, né, se entregou cada vez mais às orações e tal. Ele ia sempre para uns campos assim bem abertos e pouco frequentados, tinha pouquíssima gente passava lá, perto de São Damião. Lá tinha uma igrejinha do campo, mas era muito mal conservada, assim, pequenininha, quase em ruínas mesmo. E a família de São Francisco de Assis começou a achar que ele estava com problema. Né? Ele mental tá ficando até, louco, né? Tá ficando louco, tá fora de juízo, né? Fora da casinha. E o pai de São Francisco, além de tudo, não se conformava. Então, o pai de São Francisco, além de achar que ele estava com problema, que ele tá louco, não, ele não tá no seu perfeito juízo, o pai dele tinha muita raiva por causa da ambição que o pai dele tinha. O pai dele tinha essa ambição de ser nobre, das glórias da guerra, que São Francisco não foi lutar por ele, né, pelo pai ali, não conseguiu as glórias. Vai buscar glórias muito maiores, depois, muito maiores. E o pai de São Francisco, então, teve assim, um papel importante nesse processo, né? Porque o pai, assim, ele queria que São Francisco fosse aquilo que ele tinha sonhado, mas São Francisco se recusou, né? São Francisco, quando se sentiu tocado por Deus, assim, Deus me tocou, eu vou por aqui. E aí começou a se entregar na oração e tal, não, vou seguir a voz de Deus e tudo mais. Aí teve o caso do encontro com o leproso. Tá, né? Mas você falou do pai, mas não falou uma coisa bem importante, Carol. Porque nesse momento da vida de São Francisco, o pai dele forçava ele a trabalhar. Sim. Colocava ele... Então, meu filho está fugindo pelos campos para ficar nesses momentos de lugares ermos em oração, então fica aqui. Fica aqui e vai trabalhar. Fazer ele trabalhar cada vez mais, porque ele achava que se ele trabalhasse, ele ia se envolver ali com o comércio da família e ia largar aquelas coisas que para o pai dele eram uma loucura, era uma besteira, né? Não deu certo, porque Francisco ia fugindo do trabalho, né? Saía, não é porque ele era preguiçoso, não gostava de trabalhar, é que, como o Carol falou, ele queria ir em busca das coisas que realmente importam, né? E aí, nesse tempo, tem uma passagem importantíssima, que é quando ele vai se encontrar com o leproso. Então, a gente tem que ter uma contextualização aqui, né, da história. Nessa época, os leprosos eram pessoas que viviam fora dos muros da cidade, né? E eles tinham uma sinetinha que eles carregavam com eles, e para ninguém se aproximar deles. Então, quando eles viam que alguém estava se aproximando, eles tocavam aquela sinetinha, blim, 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 e às vezes ainda gritavam, né? Leprose, 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 gritavam e tocando a sinetinha, para ninguém se aproximar, porque a lepra é muito contagiosa, né? Então, eram pessoas totalmente excluídas, totalmente marginalizadas, e aquele jovem Francisco, das festas, das noitadas, de música, de dança, né? Aquele jovem Francisco, ele tinha uma verdadeira repugnância, um nojo dos leprosos, né? Mas aí ele está passeando lá em 1206 com seu cavalo, né? E ele vai ver um leproso. O que ele vai fazer, Carol? Ele desce do cavalo, não pensa duas vezes, ele desce do cavalo e coloca dinheiro, né, nas mãos do leproso, as mãos com sangue, né? Enfim, o leproso, assim, daquele jeito... Aquele cheiro ruim da lepra. Lepra é carne podre, né? Então, o São Francisco, assim, São Francisco, primeiro, ele tinha, assim... uma repugnância muito grande, e que para São Francisco era invencível aquilo, sabe? Assim como você, eu tenho muito medo de, sei lá, de barata, e não tem como, eu morro de medo daquilo, não tem como, né, como eu vencer esse medo. Era mais ou menos isso que São Francisco sentia pelos leprosos. Só que daí, nesse ano, né, então isso já tinha passado cerca de 2 anos, ali desde que ele voltou de Roma e tal, e aí ele, então, colocou dinheiro na mão do leproso e deu um beijo de amizade, né, no leproso. Então, isso mudou a vida de São Francisco, né, porque ele foi, assim, essa motivação, né, para esse gesto, foi até uma lembrança assim, que ele teve do Evangelho. O mais importante de tudo, né, ele viu Jesus no leproso.
Quando ele olhou aquele homem todo desfigurado, todo chagado, todo apodrecido, ele viu Jesus crucificado, ele viu Jesus sofredor, Jesus humilhado, e aí por isso ele teve esse ímpeto de dar o beijo de amizade no leproso. E depois Francisco ele vai escrever, né, que o que antes me era amargo mudou-se então em doçura da alma e do corpo, né? Então ele diz assim que a partir daquele momento ele pôde se afastar do mundo e entregar-se a Deus. Então foi, vamos dizer assim, que foi o divisor de águas ali na vida de Francisco, esse encontro que ele teve com Jesus chagado na pessoa do pobre, na pessoa do sofredor, na pessoa do leproso. E aí ele vai, logo depois desse encontro com o leproso, até a capela de São Damião, como a Carol falou, uma capela mal cuidada, semi-destruída pelo abandono, né? E ele ele se ajoelha diante de um crucifixo. Esse crucifixo é muito famoso, o crucifixo de São Damião. Inclusive, nós temos um vídeo aqui no canal, nós não colocamos link na descrição para ele, talvez depois a gente lembre de colocar, que a gente explica todas as figuras que estão no crucifixo de São Damião, porque ele é um ícone, e ele tem muitas imagens, tem o Cristo ali no centro, mas tem muitas imagens ali em volta. Tem os anjos, tem Nossa Senhora, tem os apóstolos, e a gente explica quem é quem ali no crucifixo de São Damião, é muito importante, né? Mas o fato marcante deste encontro, quando ele está ali ajoelhado diante do crucifixo de São Damião, ele escuta uma voz que veio do crucifixo, ou seja, era o próprio Cristo falando com ele, e Cristo diz para ele assim: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja que está em ruínas. Francisco, vai e reconstrói a minha igreja que está em ruínas. Claro que ele não entendeu o que Jesus estava falando para ele, e ele achou que se tratava daquela capelinha que estava em ruínas. Então ele vai conversar com o padre ali daquela capela, vai se oferecer para ajudar na construção, e ele com as próprias mãos, no inverno de Assis, aquela neve caindo o tempo todo, ele já vestido com aqueles trajes, né, que ele tinha trocado lá no começo, né, mas depois ele vamos ver um outro episódio mais importante ainda da vida dele, que aí ele se despe totalmente das suas roupas, né? Tá quase chegando, né? Porque isso, ele tá aí... É nessa época, nesse processo, né? Quando ele vai... Nessa questão de reformar a igreja, ele precisava de dinheiro. Então, ele foi para onde? Foi na loja do pai dele, pegou tecidos lá, vendeu os tecidos do pai dele para conseguir o dinheiro, entregou para o padre para poder reformar... para comprar pedras. Fisicamente, né? A igreja, a estrutura física da igreja. E claro que o pai dele, quando descobriu que foi roubado pelo filho, ficou muito bravo, muito nervoso. Até aí, o São Francisco também já estava nesse processo e já fazia isso o tempo todo, né? Já dava comida para os pobres, já estava o que pegava um tecido lá do pai dele, cobria um mendigo, um leproso, né? Tava aprontando todas já. Sim, pro pai dele, e o pai dele, assim, como o Raimundo falou, né? Um homem assim ambicioso, que não se conformava por São Francisco não ter seguido aquilo que ele queria, que era ter glórias na guerra e tudo mais, nobreza, dinheiro. Então, o pai de São Francisco vai ter digamos assim, essa postura, né? Que é uma fúria violenta contra São Francisco de Assis, e o pai dele vai exigir esse julgamento, digamos assim, perante o bispo. Sim, mas antes disso, o que vai acontecer, Carol? Antes disso, Francisco vai ter uma situação em que ele vai mendigar de porta em porta. Ah, sim. Aí isso é a gota d'água para o pai dele. Não, chega, tá me humilhando demais, tá humilhando a nossa família, a nossa reputação. Eu já coloquei você para trabalhar aqui, você foge, você pega meus tecidos, você vende e dá o dinheiro para os pobres, eu vou te prender. E aí ele prende o filho em casa, embaixo da escada tem lá uma grade, e ele prende ali, o filho fica preso, né, naquela grade. Aí, claro, a mãe dele deixa passar um pouco, né, baixar um pouco a poeira, a mãe dele vai lá e solta ele, e ele volta, né, a fazer novamente as coisas que ele estava fazendo. Aí, com isso, né, é que vai ter o julgamento diante do bispo.